Olá, olá, olá. Eu quero rapidamente aqui louvar a Deus pela vida de todos membros do Ministério Ressurreição, dessa igreja amada, igreja linda, que ama mais pessoas do que coisas. Deixa eu rapidamente me apresentar. Eu sou o pastor Leonardo Macedo, pastor presidente desse ministério, e estarei dando a introdução da consolidação. Vocês que estão sendo preparados para o batismo, vocês que entendem a necessidade de conhecerem as Sagradas Escrituras, eu quero dar algumas recomendações importantes para nossas aulas. Em primeiro lugar, não deixe de portar a sua Bíblia, porque é nela que nós teremos as confirmações de todos os nossos ensinamentos. Em segundo lugar, que você tenha e construa uma vida de oração, uma vida que realmente seja direcionada a uma comunhão mais profunda com Deus. Em terceiro lugar, eu quero te lembrar também que aqui você vai aprender como ter uma vida consagrada, uma vida realmente de consagração através do jejum, através do propósito que você vai aprender a fazer através dos nossos ensinamentos. Em primeiro lugar, nós estamos dando a introdução sobre o batismo nas águas, a importância do batismo nas águas. O batismo nas águas, por que nós batizamos aqueles que creem na mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus nas águas? O que é batismo nas águas? Por que o fazemos? Como deve ser ministrado? Quando e para quem? Quero ensinar um pouco acerca dessa prática real cristã. Em primeiro lugar, eu quero assim deixar claro que o batismo é uma ordenança dada pelo próprio Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19, olha o que diz o texto. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança dada pelo próprio Mestre, pelo próprio Cristo. Ele ordenou que aqueles que fossem seus discípulos fossem batizados nas águas. Agora, também nós temos como um princípio muito importante, por que nós devemos ser batizados? Porque também ele retrata como um selo da nossa fé. O batismo deve ser visto como um selo da justiça que vem pela fé. Você creu na mensagem, você hoje caminha debaixo dessa fé, isso se torna realmente relevante como um selo, uma confissão diante de Deus e diante dos homens. Na realidade, esse selo tem como propósito, né, e trazer esse registro realmente que o próprio evangelista Marcos retrata também no capítulo de número 16 do Evangelho de Marcos, verso 15 e verso 16. Olha o que diz. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Esta é a razão porque não batizamos e nem tampouco validamos o batismo de crianças. Porque é necessário crer primeiro e então ser batizado. Por isso que nós não batizamos crianças. Obedecemos também o princípio bíblico de consagrar e de apresentar nossos filhos a Deus. De realmente colocar como o próprio mestre no oitavo dia, após seu nascimento, foi apresentado no templo. Agora, ser batizado é uma questão de fé e de confissão. A outra realidade é que a circuncisão do coração após o batismo é uma realidade. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, essa circuncisão que antes era feita, né, pelos judeus, né, no órgão masculino, mostrando realmente que a partir daquele momento ele estava realmente sendo marcado, né, e selado para viver a fé no Deus de Israel. Agora a circuncisão na nova aliança ela é feita no nosso coração. Nós estamos sendo transformados e circuncidados. Ou seja, a velha criatura ela é morta e a nova criatura é revelada. O velho homem
ele é morto, imergido naquelas águas, e a nova criatura é revelada. É uma mudança de coração, é uma mudança de vida, é uma mudança de realidade. E isso é muito importante que você entenda. Através da ordenança de Jesus, de nós nos batizarmos nas águas, nós recebemos o selo da fé e recebemos diretamente uma circuncisão e uma mudança no nosso coração. Outra coisa que é muito importante é o que está também, o que retrata também o texto de Colossenses, capítulo 2, verso 11 e verso 12. Olha o que está escrito. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, você e eu, nós que cremos na mensagem, que confessamos a Cristo como nosso Salvador pela fé, logo após, nós estamos cumprindo um ato público, sendo imergido naquelas águas, sepultando a velha criatura e ressuscitando a nova criatura, como o próprio Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou e mostrando que realmente nós, pela fé, nascemos de novo. Outra realidade é que o batismo, você precisa entender que ele não salva, mas ele acompanha a salvação. E é isso que é importante você ter como base. O batismo não salva realmente ninguém. Na realidade, o que salva é se você crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Note que ele disse que quem não for batizado será condenado. Ele não realmente expressa que o batismo é uma condição para a salvação. Mas o crer, sim. Aquele que crer, né? Se você for fazer uma análise, pastor, qual seria uma base clara? O ladrão que estava na cruz, ele teve tempo de se batizar? Claro que não. Mas o próprio Cristo falou para ele, porque ele creu na mensagem e reconheceu Cristo como Salvador, Cristo deixou claro, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Algumas pessoas creem em Jesus e não têm um tempo rápido para se batizar e acabam, de repente, podem sofrer um acidente, acontecer alguma eventualidade. E a pergunta, elas estão salvas? Se elas creram em Jesus, confessaram a Ele com as suas próprias vidas, elas estão salvas, por causa da sua fé. Agora, o batismo é uma ordenança importantíssima que acompanha a nossa salvação. Então, olha só que está escrito também, é muito importante você acompanhar, em 1 Pedro, capítulo 3, versos de número 21. Não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indignação de uma boa consciência para com Deus por meio de Jesus Cristo. Isso comprova literalmente que a nossa vida, que nós fomos transformados pela fé, isso realmente nos acompanhará como um marco, como um momento realmente onde o próprio Cristo, ele cumpriu essa ordenança quando foi batizado no Jordão por João Batista, o precursor realmente do Evangelho. É muito importante também você entender que essa identificação com Cristo, o batismo também tem um significado. Além de ser um testemunho público da nossa fé, ele fala algo. Na verdade, é um meio através o qual externamos, ou seja, colocamos para fora que tipo de fé temos depositado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando falamos sobre a fé em Jesus, não nos referimos a crer que Ele existe. É mais do que isso, é muito mais. Quando depositamos essa fé, não é só crer que Ele existe, porque muitos creem que Jesus existe. Muitos creem e falam, eu amo a Jesus. A questão não é só essa. A questão é também crer no que Ele fez. Essas são duas bases importantes e são completamente diferentes. Crer que Ele existe
é muito legal, mas o que completa a nossa fé é crer no que ele fez por nós, o que ele conquistou na cruz por nós. Ele realmente nos salvou da perdição eterna. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Por isso você deve ser grato, deve celebrar, você deve dizer a cada dia e agradecer tão grande salvação e misericórdia que ele teve de cada um de nós. Esses dois elementos básicos que a gente acabou de compartilhar, eles são importantes, mas é muito claro você entender que o batismo também ele nos traz dois níveis de simbolismos: a identificação e a apropriação. A identificação é um aspecto da fé que nos faz ver Jesus, que ele assumiu a nossa posição de pecado para que assumíssemos a posição de justiça dele. Ele entrou no nosso lugar, ele comprou o nosso barulho, ele comprou a nossa guerra, ele comprou cada um de nós que estávamos mergulhados em nossos pecados, para que você pudesse estar posicionado como um justificado. Justificado por tudo o que ele fez na cruz, por você e por mim. Por isso que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, tudo que você fez no passado, por falta de conhecimento e de ignorância, a questão é que ele já levou sobre si todos esses pecados e te perdoa. Ah, mas eu fui muito ruim, ele te perdoa. Mas eu matei, ele te perdoa. Mas eu roubei. Você pode ter feito as piores coisas da vida. Mas se você crer em Jesus Cristo e for batizado, será salvo. Então é muito importante você compartilhar essa fé de uma maneira clara. Então, essa identificação é o que também está lá em Colossenses capítulo 3, verso 3, que diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Deus olha para mim e para você, ele olha através de Cristo. Cristo entra na nossa frente e reflete ele próprio diante do próprio Deus, mostrando que ele tomou sobre si todas as nossas falhas, pecados, dores, e ele nos comprou com seu precioso sangue. Por isso não há nenhuma condenação sobre a sua vida. Desfrute dessa graça, dessa misericórdia e desse amor incondicional. A outra realidade, que é muito importante você também entender, é que a fé nos coloca com Jesus na cruz, crucificados com ele. E nos coloca também no túmulo, sepultados com ele. Nos coloca ainda nos céus, à direita do próprio Deus, ressuscitados com Cristo. É quando nos vemos nele, estendendo o sacrifício vicário do Filho de Deus, que passamos a ter direito ao que Cristo fez. Esta é a hora do segundo passo, da apropriação, de tomar posse. E você precisa tomar posse, porque a apropriação é isso, você toma posse. É o aspecto da fé que nos torna, que torna meu aquilo que por direito ele conquistou na cruz, por mim e por você. É quando entendemos que não somos salvos pelas obras, não por aquilo que você faz, ou porque você ora mais do que o outro, ou jejua mais, ou lê mais a Bíblia do que o outro, ou vai mais à igreja do que o outro. Não é por causa disso. É por tudo aquilo que ele já fez na cruz. Por tudo aquilo que ele já conquistou por nós. Pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia. Não é porque você é mais santo ou outro é mais santo, não. O único digno de ser glorificado, o único mediador entre Deus e os homens é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito importante você entender e ter isso como base da sua vida de fé, de prática, e que você realmente participe e se aproprie de tudo que ele já conquistou na cruz por você e por mim. Que não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça, mediante a fé, e nos apropriamos disto. Olha o que Paulo escreveu a Timóteo e lhe disse. 1 Timóteo capítulo 6, verso de número 12. Toma posse da vida eterna,
Que lindo. Isso é uma declaração que Paulo fala para o seu filho na fé. Aprenda a se apropriar dessa vida eterna, de tudo que Jesus já conquistou na cruz por você e por mim. Eu quero rapidamente também ratificar que todos nós, de uma forma direta ou indireta, temos sonhos, temos projetos, mas temos alguns questionamentos. E isso realmente faz com que a gente comece a criar algumas dúvidas. Quem pode se batizar? Para quem é o batismo? A explicação anterior responde a essa indagação. É para todo aquele que se identifica pela fé com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. A Bíblia responde com clareza essas questões. Em Atos capítulo 8, versos de número 30 a 39, nós vamos ver um dos primeiros batismos apresentados em maiores detalhes na Bíblia. Você pode ler depois com calma. Temos um modelo, uma forma de batismo, e ali vemos que já na evangelização o batismo era ensinado aos novos convertidos, que nos faz saber que ninguém deve demorar para se batizar. Não deve demorar para se batizar. Após ter feito sua decisão de servir a Jesus, se prepare rapidamente e se batize. Agora, é claro que qual é o critério para que alguém se batize? O etíope, né, logo após ouvir a palavra de Deus através de Filipe, foi batizado imediatamente. Agora, os critérios regem também de cada igreja, né? A igreja tem realmente os critérios que se fazem necessários nos nossos dias. Como se batizar? A palavra batismo significa imersão, imergir, mergulhar, colocar dentro. No curso da história, várias razões aparecem outras formas de batismo. Alguns falam sobre um banho, que é a ablução, entretanto, outros falam sobre a aspersão, outros falam, só que nós acreditamos no que nós vimos. O próprio Cristo foi batizado no Jordão por imersão. Então, ele é a nossa referência. Então, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão. A velha criatura fica e a nova criatura é ressuscitada com Cristo. O que é muito importante você também entender que o batismo, além de ser uma confissão pública, ele também te convida e te comissiona para uma missão. Você não é só batizado, você sai da água e se torna só um membro de uma igreja. Não, você é membro do corpo de Cristo, só que agora você tem uma missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Porque aquele que me confessa diante dos homens, o próprio Deus confessará diante do Pai. Você nasceu para pregar o evangelho. Agora você se torna um discípulo, uma testemunha para apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse é o convite, é uma ordenança. Agora você está inserido no corpo de Cristo e você se torna um discípulo em potencial de fazer discípulos de todas as nações, pregando o evangelho a toda criatura. Eu queria ter muito mais tempo, mas essa é uma aula introdutória e você terá muitas outras aulas para esclarecer qualquer nível de dúvida. Lembrando, eu quero rapidamente trazer um rápido resumo do que nós falamos. O batismo é uma ordenança dada pelo próprio Jesus Cristo. O batismo também é o selo da nossa fé. O batismo também é a circuncisão do coração. O coração de pedra é transformado no coração de carne, transformado pelo poder do amor e da graça de Deus e do Evangelho. O batismo não salva, lembre disso, mas acompanha a salvação. Outra realidade é que o batismo é uma identificação com Cristo. Além de ser uma identificação, você tem que aprender os dois princípios, uma identificação e uma apropriação. Como mesmo falei, quem pode se batizar? Aquele que crê, aquele que se identifica e que crê no sacrifício, no que Jesus fez na cruz por ele. Que Deus possa te abençoar de forma maravilhosa.
E lembrando, quem pode se batizar? Aquele que crê. Quando se batiza ou como se batiza? Por imersão, caminhando realmente como o próprio Cristo foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Eu quero rapidamente deixar essa aula introdutória, lembrando aos irmãos que eu amo vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor, e em breve estaremos juntos. Pastor Leonardo Macedo, dando essa rápida aula introdutória de consolidação, e em breve, pela graça de Deus, terei o prazer de batizá-los. Forte abraço, que Deus os abençoe.